Você sabia que 80% dos funcionários que pedem demissões em empresas brasileiras é porque não suportam seus chefes? Tenho certeza que você não faz parte desse percentual, mas às vezes a gente acaba caindo nesse meio e às vezes nem sabemos o motivo. Quero então compartilhar com você os principais problemas relacionados à liderança com os seus funcionários para que você não possa cair nessa. Então fica aí comigo que a conversa vai ser bem bacana. Vamos lá! Fala pessoal, meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança e hoje vamos falar sobre liderança com um tema voltado para comportamento dos líderes. Eu ainda escuto muito sobre comportamentos muito ofensivos de líderes em relação a seus funcionários, seja fazendo pressões desnecessárias, seja com aquele sentimento de superioridade em relação aos seus funcionários, ou mesmo aqueles chefes mesquinhos que tornam a vida de seus liderados um verdadeiro inferno. Nossa, e ainda tem uns que gostam muito de fazer isso. Misericórdia. Eu espero muito que você não seja assim, mas mesmo se você for e tá aqui querendo buscar algo para poder melhorar, você já ganhou vários pontos aí comigo. Vamos então falar sobre isso. Eu vou tentar mostrar aqui alguns fatos para que você possa ver onde você tá errando, para que você possa colocar aí nos seus planos de ação de melhoria com o seu time. A primeira coisa que você precisa ter muito claro para poder escutar tudo isso que eu vou falar é que se você não tiver uma facilidade ou mesmo nem querer ter a questão da humildade, vai ser muito difícil você admitir que você tem alguns problemas para que você possa correr atrás de melhorar. Isso vale, pessoal, para qualquer cargo que você exerce em sua empresa ou mesmo na sua vida, seja com seus filhos, seja com sua esposa, marido, familiar, amigos, etc. Se nós não tivermos a humildade de aceitar que sim, nós erramos, nós estamos sujeitos aos erros, vai ser muito difícil a gente colocar realmente dentro de nós aquele sentimento de mudança, de melhoria da nossa personalidade para que a gente possa trabalhar melhor com o nosso time. Então, se você exerce um cargo de liderança, seja em qualquer lugar, não somente dentro da empresa, seja sim na empresa como coordenador, como gerente, diretor, etc. Ou mesmo no seu grupo religioso, ou mesmo no grupo que você vai organizar suas coisas, se você tiver uma das características que eu listei no início desse vídeo e não tem a humildade de poder se resolver em relação a isso, eu sinto muito. Vai ser muito difícil você continuar como um líder, porque realmente você vai ser alguém bem insuportável. Eu tenho certeza que você não quer ser assim. Então, se eu fosse você, começaria a rever isso e nunca é tarde para poder correr atrás do prejuízo. Isso quando você percebe, porque também às vezes você pode receber de surpresa um feedback do seu RH. Imagina que as pessoas começam a sair do seu time e no feedback que eles deixam lá para o time de gente de gestão, para o time de recursos humanos, isso vai te dar um norte para te mostrar que você não está tão bem assim como líder. E obviamente às vezes isso pode nem ser maldade do seu lado. Às vezes a gente faz algo que a gente não sabe que está fazendo e que o próximo não está gostando daquilo. Então isso passa a ser também uma grande oportunidade para que a gente possa se conhecer mais e não mais errar no mesmo erro, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assumi uma posição de liderança foi sim num grupo religioso, há muitos anos atrás, e o pensamento que eu tinha era extremamente extremista em relação a ser líder. E, inclusive algumas pessoas do grupo começaram a sair porque realmente não aguentavam. Elas não viam em mim um líder. E aí certamente elas pensavam, né? Por que eu vou ficar aqui? Se esse cara não tem um minuto de leveza, é sempre duro, sempre muito rígido, fica muito difícil para poder trabalhar. O pensamento que eu tinha como líder era realmente muito limitado. Eu tinha na cabeça que eu tinha realmente que colocar as atividades e as pessoas tinham que obedecer. Simples assim. A estratégia, ela tinha que partir de mim. Eu até chegava a ouvir alguém falando, etc., mas sempre prevalecia aquilo que eu colocava, porque eu ficava naquela situação onde eu imaginava de, cara, se a estratégia não vem de mim, vem dos outros, por que eu vou ser líder? Então eu seguia muito essa linha de raciocínio. E nisso, pessoal, se formos parar para pensar, nós somos muito moldados pela sociedade a ser um líder dessa forma. E aí pense bem comigo, nós somos, como cidadãos brasileiros, sujeitados a conviver com regras que poucos definem. Existe uma pouca participação da população na tomada de decisões no nosso país. E muita coisa que é levada em consideração é realmente para poder satisfazer alguns favores internos. Nós somos ensinados também pelos próprios pais que nós temos ou alguém que cuidou de nós, pela escola também, a questão da obediência.
E que se a gente for detalhar esse ponto, é uma obediência muito severa e que ela vem de todos os lados que nós convivemos. Obviamente, sim, deve existir a questão da obediência, mas naquele modo leve, onde todos participam, onde muita coisa que eu falo sobre liderança, de como agir, estão nos vídeos aí que a gente vem trabalhando dentro do nosso canal. Então, vamos focar aqui nos pontos fracos. Ou seja, é assim que nós somos automaticamente ensinados a sermos péssimos líderes. Claro que salvo as exceções. E aí, quando vamos aplicar tudo isso na prática, acaba sendo um verdadeiro desastre. Até porque com todo esse peso da sociedade sobre nós, estão vindo aí e já está acontecendo, as novas gerações acabam tendo mais opiniões, acabam exigindo que os líderes realmente sejam mais participativos, que eles possam ensinar mais. E aí quando isso não acontece facilmente, essa turma, né, eles mudam, saltam de emprego. Obviamente alguns sim procuram maiores salários, maiores oportunidades, mas realmente a questão da liderança faz muita diferença nesse momento. E a facilidade deles mudarem de empresa é altíssima. Muda de empresa como muda de roupa, se não encontram realmente ali um objetivo para poder ficar e amadurecer e se aperfeiçoar. Eu quero mostrar para você agora um dos feedbacks que eu tive do meu time, feito por uma pessoa, não vou falar quem fez, porque eu não falei com ela antes, né, sobre isso, mas que de forma espontânea ela colocou algo que é totalmente ao avesso daquilo que o Sócrates era antes. Na minha terra agora iam falar, né, ó, para aí tá querendo se mostrar. Mas não, a intenção aqui é colocar para você que se eu conseguir o Sócrates que eu era antes, alguém totalmente vitrado, alguém totalmente limitado a pensar que um líder era ele que colocava e os outros só faziam e pronto, se Sócrates conseguiu ter essa mudança, por que não você também conseguir fazer isso? Obviamente eu usei sim de uma facilidade que eu tenho muito grande de ter sim humildade para reconhecer o meu erro, onde a minha colocação muitas vezes ela pode não ser a melhor para aquele momento e acatar a colocação do meu funcionário, por exemplo, e fazer daquilo a melhor ideia para o momento. Mas isso que tem aí no feedback que vocês leram é exatamente esse oposto. Como eu era antes, como eu sou hoje. Obviamente isso não foi um passe de mágica, isso não foi um livro que eu li e mudei do dia para a noite, não. Foram meses, anos de aprimoramento, ainda tem um caminho muito longo de aprendizagem, mas certamente o que eu sou hoje é exatamente por conta dessa humildade que eu realmente tenho facilidade de ter para poder reconhecer, para poder me corrigir e fazer diferente. E não tenho vergonha nenhuma, por exemplo, de pedir desculpa quando eu erro na frente de um funcionário ou com ele, de poder reconhecer que eles estão do meu lado e não eu acima de todos eles. Então, realmente, se eu pude fazer isso, você certamente também é muito capaz. Uma coisa que não deveria existir na liderança é exatamente o oposto da questão da humildade, que é o orgulho. Se a pessoa coloca isso na frente de tudo, dificilmente ela vai conseguir corrigir os pontos que ela precisa para poder ser uma melhor pessoa, não só no trabalho, não só como líder, mas também na sua casa, na sua família, como pai, como marido, como amigo, seja o que for, como familiar. Então realmente é importante que a gente esteja de olho aí nesse grau, nessa nossa falta de humildade, né, nesse orgulho, para que a gente não possa deixar isso tomar conta de nós e impedir da gente evoluir. Inclusive, pessoal, o que eu tenho ainda para aprender é com vocês também. Se você tiver algum exemplo aí de como você era antes e como você mudou para melhor, lógico, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Como você mudou para hoje, queria muito saber, né? Queria muito ler isso de você. Então coloca aqui nos comentários um exemplo de como você era antes, de como você mudou para melhor hoje, né, em que resultado isso te deu para a tua vida. Vai ser muito legal para o meu aprendizado e para o aprendizado de todo mundo. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês 2 caminhos de problemas que acontecem na relação entre funcionário e o seu líder. E aí o primeiro caminho que eu quero tomar aqui com vocês é realmente relacionado aos problemas comportamentais do líder. Eu quero listar aqui com vocês 6 características negativas que acontecem, né, que alguns líderes possuem e que não é nada legal e que a gente precisa estar de olho para ver se a gente tem alguma dessas 6, para que a gente possa realmente criar um plano de ação de melhoria na nossa lida, na nossa forma de conduzir, né, para que a gente possa ser um bom líder. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiro item,
que é o senso de superioridade. Nesse item, o líder, ele realmente se sente maior que todos, ele se sente acima de todos, a sua posição alta, como coordenador, como gerente, ou mesmo como diretor, ou algo acima disso, né? Ele se sente acima de todo mundo. Na minha visão, essa é uma das piores formas de tratar as pessoas, exatamente porque elas são pessoas como você. É como se você estivesse ali naquele pódio, você sozinho. A gente vê muito esse tipo de imagem, né, nos slides aí na internet sobre liderança. O líder lá em primeiro lugar no pódio e abaixo do pódio seus liderados segurando ali aquele pódio para o seu chefe estar acima. Onde na verdade, pessoal, nesse momento de vitória, deveria existir um pódio muito grande para que você e os seus liderados pudessem estar ali junto, né? Porque certamente essa vitória, ela foi conduzida sim por você, mas concretizada certamente por conta das pessoas que trabalham com você. E essas pessoas, elas têm sim também os seus problemas diários, as suas conquistas, as suas dificuldades, assim como você. Então você não fez nada sozinho. Você precisou de cada uma delas para poder desempenhar, cada um com seus papéis, para poder chegar no resultado que vocês esperavam. Até porque você, como gestor, você não vai conhecer 100% da sua operação. Você não vai saber como que, por exemplo, né, aquela pessoa naquele cargo está desempenhando o seu papel no detalhe, como que ela está fazendo. Você não sabe fazer o que ela faz, ou às vezes até pode saber, mas ele está mais atualizado, porque agora você está preocupado com a liderança, porque agora você está preocupado com a estratégia. Então nós precisamos ter isso em mente, e que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos dessas pessoas, e sim, todos eles, junto com você, precisam estar juntos nesse pódio. Segundo item, o medo de descentralizar as ações. Nesse momento, com medo de que outros possam conhecer aquilo que você conhece, ou mesmo poder tomar o seu lugar na empresa, muitos chefes eles acabam centralizando muitas ações para si, evitando de que os seus liderados possam também conhecer sobre aquilo, possam aprender mais e que também possam evoluir em suas carreiras. E nesse momento o que muitos chefes não veem é que ele na verdade está se auto-implodindo, porque além disso não ser produtivo, você vai estar criando uma bola de neve que vai estar sempre crescendo em relação à quantidade de atividades a serem feitas, e por você centralizar isso para você, você não vai dar conta. Isso é fato. Em algum momento, essa bola de neve ela vai explodir e todos os seus erros em relação a isso e vários outros irão aparecer. Esse é o pior momento, né? Onde os seus líderes irão ver que você está errando, onde o mercado vai ver que você não está entregando e pior, seus funcionários vão ver que você não confia neles. O terceiro item é o medo de você contratar pessoas mais experientes que você. E aí também relacionado ao pânico de você perder a sua posição, por exemplo, para alguém, você evita, por exemplo, de contratar uma pessoa com mais experiência, com medo de perder o seu emprego, acaba não entregando aquilo que precisava entregar naquele projeto, com a devida qualidade, com o devido conhecimento e experiência. E aí isso também acaba mostrando uma incapacidade do chefe de não poder entregar os projetos que têm que ser entregues. Eu mesmo já trabalhei e trabalho até hoje com pessoas que têm mais tempo de experiência do que eu, por exemplo. Podem sim, em algum momento, me substituírem. E eu vou ensiná-los para isso. Porque a mesma satisfação que eu tive de poder crescer enquanto profissional, eu quero também que as pessoas que estejam junto comigo tenham esse crescimento. E aí, quando isso acontece, cada um vai fazer as entregas que precisam ser feitas para que juntas a gente possa ter uma única entrega do nosso setor, né, e alcançar os resultados esperados. Certa vez eu contratei uma pessoa que era muito sênior, tinha o raciocínio lá na frente, né? Essa pessoa sim poderia trabalhar no meu lugar, inclusive, mas que nós tínhamos um projeto bem alinhado com ele, né? Ele desempenhou um papel muito satisfatório na nossa equipe, o nosso time aprendeu muito com ele, o projeto evoluiu muito, os clientes adoraram aquilo que foi entregue, então só gerou frutos positivos, mas que para isso a gente precisa se abrir um pouco para o novo, para que a gente possa desempenhar melhor o papel como líder e entregar o que a gente precisa. O quarto item, você faz
microgerenciamento muito exagerado com seus funcionários. E tem aquele chefe, né, que fica sempre no pé de todo mundo por qualquer motivo, fazendo da vida deles um verdadeiro inferno, né? Imagina aí um relatório imenso, né, que um de seus analistas vem fazendo aí durante semanas, colhendo informações, mesmo que, olha só, preste atenção nisso que eu vou falar, mesmo que você como líder não tenha tido uma boa comunicação, que esse é um outro problema inclusive, para poder passar para o seu liderado aquilo que você precisa. Tem muitos líderes que não fazem isso e acabam também gerando um incômodo, gerando um estresse muito grande na vida do funcionário, porque ele tem vergonha de perguntar para você se ele não entendeu. Muitas vezes o chefe ele não dá essa abertura, mas mesmo assim o funcionário vai atrás, colhe informações, enfim, para te entregar aquele relatório. E muitas vezes você olha, lê todo ele e por conta, sei lá, de uma vírgula errada, se pega no pé dele para mostrar que ele sempre pode fazer melhor. Pelo amor de Deus, isso não gera paz dentro do ambiente de trabalho. Tem chefe que fica no pé de muitos funcionários por conta de minutos de atraso. Pô, o cara chegou 3, 5 minutos atrasado e o chefe tá ali no pé cobrando. Quando você vai pagar essas... Nossa, gente, assim, ó, como é que convive com isso, né? Imagina alguém no teu pé fazendo isso também. É impraticável, chega um momento que não dá para continuar dessa forma. Obviamente, atenção, é necessário que a gente fique atento, né? Porque uma coisa são erros aleatórios que acontecem dos nossos funcionários. Outra coisa são erros repetidos. Então, se é muito repetitivo a questão do erro daquele funcionário na questão do atraso, aí você realmente tem que conversar com ele. Né, chamar ele num canto e mostrar a ele que existe uma outra realidade, né, de uma empresa que ele está contratado. Mesma coisa, na entrega, toda vez que o cara entrega um relatório, tem palavras erradas, dados errados, toda santa vez. Aí realmente existe um problema para ser tratado. Né, mas se não há, se são erros aleatórios, esse é o momento de você ensinar e não de ficar pegando no pé com besteira. Né? Então é isso. Quinto erro é tentar sanar os seus erros, colocando a culpa e a responsabilidade em cima dos funcionários. Esse também, pessoal, na minha visão, dos piores problemas, uma das piores características que um líder pode ter, porque é uma falta total de humildade, de transparência com o seu time, é algo que causa problemas psicológicos nos funcionários, é algo que mina aquele ambiente de trabalho, onde todos sabem o que acontece, mas ninguém tem coragem de falar, de explanar, por exemplo, para o superior desse chefe, né, o que está acontecendo, exatamente para não perder o seu emprego. A gente sabe a realidade do nosso país. Então, um ambiente que deveria ser realmente sadio, ele acaba virando outro inferno para trabalhar, exatamente por conta disso. E as pessoas se sujeitam, às vezes até a assumir problemas do chefe para poder não perderem os seus empregos. Então, muita atenção, por favor, nesse item. Isso gera também problemas trabalhistas. Eu já vi empresas aí perderem milhões por conta desse tipo de problema. E o sexto e último ponto é relacionado à falta de estratégia do gestor. Quando isso acontece, pessoal, os funcionários eles ficam perdidos. Se o líder não sabe qual caminho ele quer traçar, como é que ele vai comunicar isso para o seu time? E muitas vezes isso acontece, viu? E a gente tem que estar sempre atento, porque quando a gente não tem estratégia, e se também a gente não comunica bem as coisas, o que a gente vai passar? Qual a ideia que a gente vai passar? E nesse momento, muitos funcionários, eles ficam atrás, feito loucos, de, pô, o que eu vou fazer? Será que se eu seguir essa linha, eu vou conseguir satisfazer o meu chefe? Onde ele, na verdade, deveria satisfazer a estratégia, que esse chefe, que eu mudo a palavra para líder, ele deveria ter em mente para poder satisfazer também a estratégia da empresa, da companhia como um todo. E aí quando isso não acontece, também vira um ambiente minado, onde muita gente não sabe o que fazer, ou cada um faz o que quer, e quando o gestor deveria ser desligado, por exemplo, aí tem um outro problema relacionado ao funcionário, ele que acaba sendo desligado, por falta de estratégia de quem? Do gestor. Bom, pessoal, esses 6 itens que eu citei, obviamente tem muito mais, tá? Mas é algo que realmente acontecem com mais frequência nas empresas e que acabam gerando uma série de problemas para o time em relação ao comportamento do líder. Obviamente que nós vamos tratar isso em vídeos futuros sobre cada um desses itens. Eu quis só
apontar os problemas, mas a ideia é que ao longo do tempo a gente possa esmiuçar cada um deles para saber como que a gente pode sanar esses problemas. Então fiquem ligados que a gente vai certamente conversar muito sobre isso nos próximos vídeos. Você tem gostado até aqui? Não só desse vídeo, mas dos demais? Se sim, peço a você encarecidamente que você possa clicar nesse like aí, colocar vários feedbacks positivos em cima desse like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também marca o sininho aí para você receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Nós fazemos sempre aqui tudo com muito carinho, com muita qualidade, inclusive de som e imagem, para que você possa receber a informação da melhor forma possível. Vamos então entrar, gente, no segundo caminho. Lembra? Falei para você que tinha dois, né? Já comentei sobre o primeiro, relacionados aos comportamentos que os gestores possuem, e muitos deles sabem que possuem, né, aquelas características. O segundo caminho é voltado para características que o gestor tem, mas que o funcionário entende como ofensivo. E não é maldade, não é porque o gestor quer, ele nem sabe que tem aquilo. Às vezes pela criação dele, pelos pais, por quem cuidou dele, ou numa escola muito rígida que ele participou, ou através dos líderes que ele teve ao longo de sua jornada profissional, que também foram muito duros com ele, né? Então ele acaba aprendendo algumas coisas de forma automática, fazendo com que ele seja aquele gestor. Mas não é maldade dele. Ele faz aquilo porque ele acha que é correto. Às vezes ele coloca alguma coisa de uma forma em que o liderado ele considera aquilo como uma ofensa, como uma grosseria. E o gestor não está querendo ofender nem ser grosseiro, mas é a forma que chegou do outro lado. Você pode muito bem testar isso com outros funcionários. Pô, pega essa mesma forma, fala com outro. De repente o outro observou que você não foi legal e você pode se identificar nisso, né? Saber que aquilo realmente não é bom e poder procurar mudar isso dentro de você. Então esse segundo caminho ele trata exatamente sobre isso. Aquilo que a gente tem e que a gente não sabe que tem. Para isso, pessoal, queria compartilhar com vocês aqui um método sensacional, né, que eu aprendi aí na minha jornada, que se chama a Janela de Johari. Eu realmente indico para vocês fortemente que vocês façam esse método para que vocês possam descobrir esses problemas ocultos que você pode ter. Eu fiz esse método, gente, há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos. E assim, para mim foi sensacional descobrir coisas que eu tinha como problemas que eu não sabia que tinha. E aí eu pude parar para me corrigir, para poder criar planos de ação, para sempre querer melhorar. A todo momento a gente sempre tem que melhorar, né? Nas nossas relações, na nossa forma de lidar com as pessoas, com os times, com a família, etc. Temos que estar sempre de olho em tudo isso. E aí, gente, focando agora um pouco na Janela de Johari, ela consiste basicamente em você convidar 5 pessoas para que cada uma delas possam colocar 5 pontos negativos sobre você e 5 pontos positivos sobre você. Você também vai colocar na sua visão os 5 pontos positivos que você acha que você tem e os 5 pontos negativos que você também acha que tem. E aí, pessoal, tenta fazer de uma forma para que você não precise saber de quem veio aquele feedback, porque isso vai deixar, inclusive, as pessoas mais livres para poder falar a verdade em relação a você. De repente, cria um e-mail fake, dá a senha, né, usuário e senha desse e-mail aí para quem vai fazer esse feedback e pede para ela te mandar desse único e-mail exatamente os 5 pontos positivos e negativos. Obviamente você pode ver uma outra forma de fazer uma pesquisa, por exemplo, no SurveyMonkey, alguma coisa assim, para que você possa receber esses feedbacks. O importante é que as pessoas sejam absolutamente sinceras com você. E aí, para isso, eu recomendo, eu fiz, né, dessa forma, variar os tipos de pessoas. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei 2 amigos, que realmente, ou amigos ou amigas, você que vai escolher, que eu sei que são muito sinceros e honestos comigo. Eu peguei 2 pessoas do meu trabalho, né, para poder serem honestos comigo nos feedbacks que eu ia receber. E eu peguei também uma pessoa da minha família, onde ela poderia também
colocar essas sugestões para mim. Feito isso, pessoal, você vai fazer agora com todo esse material que você recebeu e que também você completou, né, essas 5 características, e você vai fazer uma análise daquilo que se repete em relação à sua visão, ou seja, dos itens que você pontuou sobre você mesmo, você vai ver onde aquilo se repete. E aí nisso você vai chegar em 4 conclusões. A primeira delas, os pontos positivos que as pessoas colocaram sobre você e que você sabia que você tinha, ou seja, bateu com a sua lista de pontos positivos. O segundo caminho, os pontos positivos que as pessoas colocaram sobre você e que você não tinha pontuado isso, né? Ou seja, você não sabia que você tinha aqueles pontos positivos. O terceiro caminho, os pontos negativos que as pessoas colocaram sobre você e que bate com aqueles que você fez sobre você mesmo. E o quarto caminho, os pontos negativos que as pessoas pontuaram sobre você e que você não sabia, ou seja, não estava na sua própria lista. Isso, gente, se torna na sua mão uma ferramenta poderosíssima, né? Se você realmente quiser mudar, lógico, se você tiver aquela humildade de poder reconhecer realmente que você tem aquilo, porque as pessoas estão enxergando aquilo de você. E mesmo se você não tenha, talvez mudar o mindset, talvez mudar a forma de falar, talvez mudar a forma de lidar com determinada situação, mas principalmente essa quarta lista é onde a gente trabalha mais para que a gente possa resolver os nossos problemas. Isso vai nos dar de forma imediata uma evolução muito grande como profissionais, né, como pessoas, assim como para os nossos colaboradores, a gente vai ter também uma boa visão em relação a eles, né, no feedback geral que será dado. E aí outro ponto positivo também é a segunda linha de raciocínio ali, né, que são os pontos positivos que as pessoas falaram que você tem e que você não sabia que você tinha. Então é algo que você pode inclusive aprimorar, né? Além dos pontos negativos que você tem que resolver, você pode pegar os positivos também para você aprimorar e até se sentir bem, né, com o feedback que você vai receber. E aí se você achar que você recebeu aqueles itens ou mesmo nem quer fazer isso, não, só eu não preciso melhorar tal, gente, aqui não é o seu lugar. Tá? Aqui é o lugar realmente da gente reconhecer as nossas falhas e a gente melhorar como líder. Então busque isso. Né? Por que não? Né? Se conhecer um pouco mais, saber como é que as pessoas pensam que nós somos. Não ligar para que os outros falam é muito diferente de não reconhecer uma verdade que para nós está oculta ainda. Então é importantíssimo, né, que a gente reconheça isso para a gente sempre buscar ser melhor, melhor e melhor. Bom, gente, certamente todos os itens que eu listei aqui, né, sejam aqueles que a pessoa sabe que tem aqui, a pessoa sabe que não tem também, né, a gente vai conversar muito aqui no nosso canal, né, eu também vou compartilhar muitas informações relacionadas a isso na nossa página no Instagram, mas isso vai ajudar muito, né, na nossa evolução, porque se a gente vê o problema e ver como que resolve ele, ou pelo menos uma forma de poder resolver ele, já é um caminho muito bom. Então, é isso que eu quero fazer, né, aqui no canal, para que juntos a gente possa evoluir aí como líderes, como pessoas, como família, etc. A intenção desse vídeo realmente foi só mostrar, né, então realmente acaba sendo itens realmente só negativos, né? Mas, como eu falei, a gente tratando sobre cada um deles numa visão positiva de melhoria, isso vai nos fazer evoluir muito. Obviamente existem itens bem mais sérios, né, dos quais eu listei aqui, mas se a gente resolve melhorar em cima desse, nossa, já vai ser um grande avanço. Bom, pessoal, obrigado por sua atenção até aqui, espero que tenha curtido, né? Se curtiu, não esquece de deixar o like aí pra gente, né, e se inscreva no canal também. Eu vou ficando então por aqui. Obrigado por sua atenção, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!